ainda. Ah, já deu horário. Já deu horário. Pessoal, então nós vamos voltar. Eu vou, vim aqui para minha lousa para a gente fazer a correção da página 5, tá? Então, todo mundo aí com a apostila. Então, dá 3 para mim e 2 para você. É igual a quantos mililitros? E como que é, senhora? Eu não escutei. 100. Quanto? Mil. Calma aí. 1 litro é igual a quanto? 1000 mililitros. 1000 milímetros. 1000 mililitros. É como se fosse um trava-língua, né? Essa palavra? Eu ia falar, Sora, bem na hora que você falou. Na hora que a Sora falou, eu ia falar. Ó, eu vou colocar, então... Vamos lá aqui encontrar a nossa lousa. Todo mundo tá enxergando? Não. Mais ou menos. Mais ou menos. Correção da Agora não. número 1. Então, é página 5. Questão 1, letra A. Em qual mês o consumo de água foi maior lá na casa da Teresa? Em dezembro. Em dezembro. Bem. Em dezembro. Aí, a letra B, eu vou ler de novo para explicar, mas eu já tinha explicado para algumas crianças. De janeiro a Aqui, a Sora fez nessa folhinha. Lorena, presta atenção, amor. Vamos pensar, gente. Se eu sei, vou respeitar meu amigo para que ele também escute. Então, todo mundo em silêncio para poder explicar essa questão. Tá? Então, vamos lá. A letra B da número 1. Lá de janeiro a junho, a Andressa e a família, eles gastaram 121 mil litros de água. Aí, no semestre seguinte, eles planejaram fazer uma economia de água, né? Então, eles combinaram para não ultrapassar 90 mil litros. Eles conseguiram fazer essa economia? São duas coisas. Para eu saber se eles conseguiram fazer essa economia, eu tenho que somar esses valores. O mês de julho até o mês de dezembro. Então, nós vamos fazer as contas aí. Então, aqui a letra B. 12.740. Mais. Vocês vão falando para a Pro? Alguém vai falando para a Pro, por favor. Fala, Lorena. Então, ó, no mês de julho, eles gastaram 12.740. No mês de agosto, 13.480. No mês de setembro, 15.600. Eu vou fazer a soma desses 3 primeiros meses e depois eu somo o restante. Então, vamos lá. 0 mais 0 é 0. Quanto que é 4 mais 8? Quanto é 4 mais 8, gente? 12. 12. Quanto que é 1 mais 7? 8. Mais 4. 12. Mais 6. 18. Quanto que é 1 mais 2? 3, 6, Mais 11. 6. Esse é 11, Sora. Esse é Mais 11. 5. 11. 11. 1 mais 1. 2, isso daí é 4. É 4. Muito bem. Até aqui, ó, deu 41.820. Vou continuar aqui do outro lado, tá? Então, 41.820. Agora eu vou somar os últimos 3 meses. No mês de outubro, eles emitiram um consumo de 15.600. No mês de novembro, 16.500 e... Ó, 16.150. Olha, inverteu aqui. Vou apagar.
Então, 16.150. E por último, 16.880. Professora, Agora eu somo tudo de novo. Ó, eu fiz 3 contas. Dezena, Unidade de milhar. centena, Unidade unidade de milhar, Dezenas de milhar. milhar. É dezenas de milhar. Dezena de milhar. Então, aqui é 0. Quanto é 2 mais 5? 7. Mais É 8. 7. Mais 8, 7 mais 8, calma aí. 15. É 15. Só tem o Igor na aula? Eu tava falando, só que ele não tava com som. 8 mais 8 mais 12. 8 mais 8, 9. 8 mais 1, 9. Mais 6, 15. 16. 24. Pra que gritar, Jaime? 2 mais 1, 3. 8. 7. 7 mais 6 é 13. 13 é 19. 19. O que? 8. 8 mais 6. Quanto que é 8 mais 6? 18. 8 mais 6 é 18? 17. 8 mais 6, gente. Ô, pessoal, adição. Não sabem fazer adição? 14. Mais 6. 20. 20. Eu tava falando 21 4 mais 2. 6, 7, 8, 9. Então, deu 90.450. A primeira parte do nosso problema nós resolvemos. Nós vimos quanto que a família da Andressa gastou. Eu vou deixar no mudo, porque senão fica todo mundo falando, fazendo barulho, e os colegas não prestam atenção. Então, primeira questão do nosso problema. Somar todos os valores que a família da Andressa gastou. Então, deu 9.450, né? A quantidade de litros. A pergunta é, eles conseguiram economizar, gente? Não. Não conseguiram. Aí tem que justificar a resposta. Eu coloquei não, passaram 450 litros. Perfeito, não. Gastaram, vou pôr aqui então, gastaram a mais 450 litros. Muito bem. Foi a Lorena que respondeu? Sim. Muito bom, Lô. 450 litros. Eu respondi quase tudo na conta. Ótimo. Você tá de parabéns, Igor. Sora, lembrando meu nome Eu agora. tava falando, só que eu tava no mudo e não percebi. Ó, tudo bem então? A questão Ô, Guilherme, o que é isso, Guilherme? Acabei de falar que tem pai acompanhando e tá reclamando que tem aluno fazendo barulho. Você tá fazendo barulho? O que é isso? O C. A diferença de consumo entre os 2 semestres foi menor que 20.000 litros, maior que 30.000 ou aproximadamente 30.000 litros? Maior que 30.000 litros. Maior que 30.000 litros. Maior, então eu tenho lá o X no maior e tem mais uma alternativa que pode estar correta. Quem colocou também está certa. Qual é? Aproximadamente de 30.000 litros. Isso! Foi o Cadu que falou? Sim. Não. Muito bem, Cadu. Professora, fui eu, João. Ah, desculpa, Ju. Fui eu, Jaime. Eu ouvi a voz do Cadu aí. Aproximadamente. Foi os dois. Mas eu não falei isso.
Pessoal, Fui eu e o então, ó, Cadu. na questão C, eu tenho duas alternativas. Maior que 30 mil e aproximadamente, tá? Podemos ir para número 2? Podemos. A Andressa começou a construir um gráfico. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ver o gráfico, tá? Mas ela começou a construir o gráfico e ele está lá na página 6. Deixa eu só abrir aqui o gráfico. Então, ela começou aí a construção desse gráfico e aí nós temos uma pergunta sobre variável. Era só observar, então, aqui esse gráfico. Deixa eu voltar a página para ler a questão. Então, ela começou lá a construção do gráfico para representar os dados de consumo de água lá da família dela. Observe, então, lá na próxima página, para que vocês consigam responder a questão A, B e C. Na letra A, o gráfico ele tem duas variáveis, a quantidade de litros de água e os meses do ano. Qual delas é uma variável numérica? Quando a gente fala em variável numérica, era só eu prestar atenção nesse gráfico, onde que estão representados os números. Onde que estão representados os números? Litros. Aparecendo em algum Litros. Então, no 2A, Litros. a pergunta, né? Qual delas é uma variável numérica? É a quantidade de litros. Então, quem respondeu litros acertou. Yeba! Eu coloquei os litros. Tudo bem, também tá certo. A letra B. Vocês tinham que escolher uma das etiquetas abaixo para completar a frase. Cada lado de quadradinho, ó, observem esses quadrados, representa quantos litros de água? 2.000 litros. 2.000. 2.000. Muito bem. 2.000. Já vai. 2.000 litros. Eu tinha falando. E a letra C. Se na tabela houvesse um consumo igual a 11.000 litros, em que posição ele seria marcado no gráfico? Na metade. Posso falar? 10.000 litros. A Sara que estava falando? Não, era eu. Eu quem? Eduardo. Duda, pode falar então. Ô, Sora. É Maria. Era o Eduardo, Sora. Ô, Du, desculpa. Fala, Du. Na metade entre 10.000 litros. Muito bem. Entre 10.000 e 12.000, é isso? Sim. É. Isso, perfeito. Então, a letra C seria marcado na metade entre 10.000 e 12.000. Tudo bem aí, crianças? Sim. Eu coloco só a resposta da A e da B aqui no cantinho, tá? Tudo bem? Ó, nós vamos fazer depois o gráfico da página 6. Nós vamos continuar isso na próxima aula, porque nós vamos fazer esse gráfico juntos, tá? Então, agora eu quero que vocês peguem a apostila de história. É nossa aula de história e nós vamos corrigir o dever. É a apostila nova, né, Sora? Isso, apostila nova de história, página 11, correção do dever. Mas eu tenho. Tudo bem? Página, Sora. Tudo bem. Do quê? De história. Não, eu fiz. Sora. Para de gritar. Que página, Sora? Consegue ver? Sim, a apostila 11. Ô, Sora, na 3 desse daí, eu procurei no Google e não tinha. Eu também. Nem eu. Não tinha nada falando, Sora.
Só eu não coloquei Eu não nada. fiz nada por causa disso. Parece que você pegou imprimiu assim, você no calcular. Gente, um de cada vez. Bom, todo mundo mudo. Eu deixei todo mundo mudo. É um de cada vez. Não adianta vocês falarem todos juntos. Eu não consigo ouvir todo mundo de uma vez e um atrapalha o outro. Então, primeira coisa que eu vou fazer é anotar quem fez o dever e quem não fez. Então, calma, não precisam falar todo mundo gritando, no desespero, tá? Então, vou começar perguntando quem fez e quem não fez o dever. Para anotar. Eu vou na minha sequência que eu anotei o dever de matemática. Igor, você fez o dever de história? Não. Não. Eita, pega. Que isso? Agora é a Malu. Malu, fez o dever de história? Fiz. Os próximos. Sara Capovilla, fez história? Sara Capovilla. Sim. Sim. Sara Barbosa. Fez história. Pedro Souza. Vai entrar na sua casa. Pedro Souza, fez história? Gente, quando eu perguntar, eu preciso que vocês respondam. Eu não posso ficar demorando tudo isso. Desculpa, chorei que eu tava no mudos. Então vai em joia, alguma coisa? Eu só não fiz o 3 do 11. Tá. O resto eu fiz. História. Cadu, fez história? Menos a 3, da página 11. Tá. Lorenzo. Eu fiz menos da 3, da página 11. Tá bom. Duda. Fiz, eu não fiz o 3 da página 11. Marina. Marina está conectando. Edgar. Edgar fez o dever de história? Não. Não fiz, Sora. Tá, notei. Guilherme. Eu fiz, só não fiz a 3 da 11. Agora a Marina voltou. Gustavo. Ô, Sora, era qual página? O dever de história é página 11. Era 11, 14, 15. Guilherme, ele perguntou para a professora. 11, 14 e 15. Eu não fiz o dever. Não fez. Eu não fiz o dever. 14 e Vitória, fez o dever? Fiz. Tá. Então, vou. João Vitor. Fiz. Só não fiz a 3 da 11. Ricardo, fez o dever? Não. Não? Júlia. Eu não fiz a página 15. Ô, Pro, é que na hora que eu fui falar aqui
Na hora que eu fui falar que eu não fiz por causa que não deu tempo. Tá. E a Júlia não fez a página 15? Foram. Lorena, Fiz. Só não fiz o 3 da 11. tá. E o Jaime? Eu fiz tudo. Muito bem, Jaime. Ótimo. Pessoal, então nós vamos fazer a correção e aí depois a gente conversa um pouquinho sobre essa 3 da 11 que alguns não fizeram, né? Na verdade, a maioria. Número 1. De acordo com o que você estudou sobre os povos indígenas, faça o que se pede. Letra A. Leia as frases e marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Então, primeira frase. Pode ler para mim, o Lorenzo, e responder se é verdadeiro ou falso. Os povos indígenas conheciam o território que habitavam, navegavam pelos rios com canoas e abriam estradas por terras? Sim, é verdadeiro. Muito bem, verdadeiro. Próxima. Vitória, pode ler para a Pro e responder se é verdadeiro ou falso. Tá. Os povos indígenas viviam apenas da caça de pesca, da pesca? É falso. Muito bom, Gui, é falso. Agora o Edgar, lê a próxima. Carol, como é que ficou? Ficou Verdadeiro e falso. Agora o Edgar. Eu não respondi. Mas leia e responda agora. Os povos indígenas tinham todos a mesma cultura e falavam uma única língua? É verdadeiro ou falso? Verdadeira. Você acha que os povos indígenas todos tinham a mesma cultura e falavam uma única língua? Não, falsa. É falsa. Ficou verdadeiro, falso e falso. Aí a letra B, você tem que reescrever e tornar verdadeiro o que você marcou como falso. Vamos ao... Pedro, você quer falar alguma coisa? Você vê essas linhas de baixo? Então, o que eu acabei de ler na B? Então, a letra B é para reescrever e tornar verdadeiro o que você marcou como falso. Na letra A, vocês colocaram VFF. Então, tem duas frases que estão falsas. Os povos indígenas viviam apenas da caça e da pesca. Pode responder, Sara Capovilla, como que você corrigiu essa frase? Sara. Não, porque tem uma cor que significa entre outros. Hã? Eu sei. Calma, Pedro. Eu sei também. Calma. Sara, você tinha que corrigir a frase que estava falsa. A frase estava: os povos indígenas viviam apenas da pesca, da caça e da pesca. Tem que corrigir essa frase. Pedro Souza. Eu não fiz. Tá, então agora Pedro, responde então o que você colocou na letra B. Eu coloquei assim. Eles também viviam da caça e da pesca, mas eles também colhiam frutos e
e frutos e só. Como que é? Eles também viviam da caça e da pesca. Mas eles também colhiam frutos Colhiam frutos. O que mais que eles faziam, gente? Colheu sementes. Colhiam frutos, sementes. O que mais? madeira. Eles bebiam água. E eles trocavam produtos, né? Então, eles também colhiam os frutos, as sementes e trocavam produtos. O Soro. Já posso abaixar minha mão aqui. O Soro. Fala. É volume 1 ou volume 2? Volume 2. Volume 1 nós já terminamos. Agora, a última frase. Os povos indígenas tinham todos a mesma cultura e falavam uma única língua? João Vitor, o que você colocou? João Vitor. Eu posso falar? Fala, Lorenzo. O Lorenzo vai responder, então. Chora. Não, Lorenzo. naquela época possuíam 274 línguas diferentes. Naquela época, possuía 274 línguas diferentes. línguas diferentes. Quem tá com TV ligada? Não, naquela época possuía 274 línguas diferentes. Outra alternativa aí para vocês escreverem, começando mesmo com a frase que está aí, ó. Os povos indígenas tinham todos a mesma cultura. Vamos corrigir esse pedaço. Eles tinham a mesma cultura? Não. Então, tinham diferentes culturas. E então fala aí, os povos indígenas tinham todos a mesma cultura e falavam uma única língua. Primeira parte nós já corrigimos. Os povos indígenas tinham diferentes culturas e falavam diferentes, diversas línguas. Muito bem. Agora, o número 2. Retome o mapa da página 4 para responder a questão a seguir. O mapa produzido em 1519 representa todos os povos indígenas que existiam no território naquela época. É minha mãe? Que existiam naquela época, justifique sua resposta. Pode responder agora, João. Sora, eu vou desligar o negócio que eu falo porque minha mãe tá batendo um negócio lá embaixo. Tá bom. Eu tô copiando. É que naquela eu tinha feito errado. Eu tenho que copiar. Deixa eu ver então alguém. Sara Barbosa, o que você respondeu na 2? O que você falou, tia? O que você respondeu na número 2? Tia, fala a página, senão porque eu tô com pena, meu computador bugou aqui. Cara, nós estamos em História na página 11. Gente, desde o início da aula eu pedi para vocês prestarem atenção no que nós estamos fazendo, pessoal. 11. Sara, você não está acompanhando a correção? Eu tô aqui, tem um bug aqui, daí eu esqueci a página. Ah, não, se você não esqueceu, Sara, que se você tivesse acompanhando a correção, você ia ver a página aí. Eu não mudei de página? 2.
A TV está ligada? Pode desligar, por favor? Ou desliga o som, pelo menos. Ô, Jaime, responde você a número 2 para Pro. É pra baixar um pouco. Eu botei não porque tinha mais índio. Muito bem. Não, Oxi. porque tinham mais índios, é isso? Ótimo. Então, se quem observou o mapa lá da página 4, pôde constatar que naquele mapinha... Senhora, deu um quadrão branco. Azul na tela. Ô, meu filho, João Vitor, eu estou explicando. Aí você fala e me interrompe, assim, gritando. Gente, o que é isso? Nossa, não dá para acreditar, não, na educação. Então, gente, lá no mapa da página 4, vocês podem ver que existiam muito mais índios do que nós temos hoje em dia, certo? Ou é o contrário? Olha lá, vocês não estão nem prestando atenção. Lá no mapa, a pergunta fala se representa todos os povos indígenas que existiam no território naquela época. Não. Antigamente existiam muito mais índios, né? Então, esse mapa não está representando fielmente a quantidade de índios que existiam. Bom, nós vamos agora... Você tirou a tela, eu tava copiando. João Vitor, dever de casa, vocês fazem, nós corrigimos juntos. Eu vou deixar a resposta lá no YouTube, porque eu tenho que seguir. Então, depois você entra lá no canal do colégio e você pega as respostas. Número 3, que vocês tinham que pesquisar as características de chefes indígenas do passado e do presente. Depois, no final da aula, a Pro vai voltar com vocês e a gente vai pesquisar juntos, tá? Nós vamos corrigir a página 14 agora. Questão A. Qual foi o primeiro nome dado ao atual território brasileiro? Terra das Palmeiras. Terra de Veracruz. Terra de Veracruz. Terra de Veracruz. Muito bem, Lorena. Eu também falei, mas só que eu tava no mudo. Letra B. Eu escrevi isso. Foi bem isso que eu... Letra B. Qual é a alternativa correta? A primeira ou a segunda? Segunda. Pode ler a segunda alternativa correta, Pedro. Tá. Pero Vaz de Caminha observou que a terra era muito fértil e que nasceria tudo aquilo que nela fosse plantado. Isso. Então, na letra B é a segunda. Letra C. Em um mapa, pesquise o estado onde está localizado o Monte Pascoal. Qual é o estado? Bahia. Bahia. Estado da Bahia. Muito bem. Número 2. Agora é número 2. Está na página 15. Por que os portugueses procuravam dominar outros territórios? Quem respondeu? Escravos e riquezas. Quem respondeu? Porque eles buscavam riquezas. Temperos e riquezas. Então, vamos complementar a resposta. Então, eu tenho... Ô, senhora, eu botei fora escravos. Calma, que a gente Eu vai também. colocar aqui. Então, página 15. Alguém riscou a tela de novo. Porque tem alguém que é muito educado na nossa turma. Demais. É uma educação assim fora do comum, gente. Por que inacreditável. Os portugueses buscavam o quê? Riquezas. Riquezas. Que mais?
terras, Terras. O que mais? lugar de plantio, Por escravos. Escravos. Mais alguma coisa? E tem um ponto importante aí. Tem a ver com a Igreja Católica. Pera. Sou católica. Religião. Espalhar a religião. Isso, espalhar a religião. Então, ó, os portugueses buscavam riquezas, terras, escravos. E vamos colocar espalhar a fiz catequese. religião católica. Eu tô terminando a catequese, Sora. Ai, que bacana, é importante fazer, né? Falta 3 anos. Só isso. É um lugar que se aprende sobre Deus. Pronto, falei. Número 3. Cite 2 motivos para a valorização do pau-brasil na Europa. Essa questão era muito fácil. Madeira seiva. madeira boa A e madeira sua boa. seiva vermelha. E a... A madeira de boa qualidade. Para que servia a madeira de boa qualidade? Barcos. Para construir... Não, é Para utilizado construções. para construir A seiva da árvore de coloração vermelha era usada para resíduos. Embarcações Gente, novas. ó, um de cada vez, porque a Fran não consegue entender todo mundo gritando. Oi, Lorenzo. Posso falar a minha resposta? Pode. A minha resposta é bem grande. Ah. Os dois motivos são: o primeiro, a madeira do Brasil é resistente para fazer caravelas. E o motivo 2 era porque eles tinham tinta vermelha em seu interior para pintar roupas, porque o vermelho naquela época, na Europa, significava poder. Pronto. Muito bem, sua resposta está super completa. Parabéns. Por causa da madeira. Eu coloquei por causa da madeira boa e a sua seiva vermelha. Isso. Não esqueçam que a seiva vermelha servia para pintar as roupas, né? Tingir a As roupas roupa. dos reis. E a cor vermelha era um símbolo muito importante, né? E Representava riquezas. poder e riqueza. Muito bem. Pessoal, vocês tiveram dúvidas para fazer esse dever? Madeira de boa qualidade. Não! Não, Sora, só no 11 da página 3, porque eu procurei e não achei. Tá. Depois a gente vai caçar essa número 3, então. Nem eu. Sora, eu fiz a número 3. Ei, deixa eu ver. Coloca assim na tela para eu ver. Deixa eu abrir aqui. Por que você não manda ela compartilhar? É pra fazer o desenho, então eu fiz. Muito bem. Calma aí. Que eu não consigo mirar esse negócio. Eu também. Fiz esse e... Compartilha a tela, Maria Luísa. Gente, não vai compartilhar a tela. Ela vai mostrar desse jeito que dá para ver numa boa. A Sora, ela tirou, só ela consegue compartilhar. Calma. Não sabe. Cadê, Malu? O anfitrião desativou o compartilhamento de... Ah, tá. Malu? Sora, olha o mesmo. Malu, Ah, eu não nem tô aparece. vendo você. Ah, eu tô vendo. Nem eu. Ela desenha muito bem. Eu não consegui. Eu não tô vendo nada. Nem eu. Você tá ouvindo a gente, Malu? Ah, tá É aqui, só ó. ninguém falar. Isso mesmo, é só ninguém falar. Pode compartilha. Não dá mais para compartilhar a tela, Por quê? Você desativou? porque eu desativei. Por quê? É só você ativar pra ela compartilhar e depois desativa. Porque quem, na verdade, fez isso foi a coordenação da escola. Então Ficou você não ótimo, consegue. Malu. Parabéns. Mas a Vitória também fez, não fez, Vitória?
Sora, olha o meu. Deixa eu ver, Jaime. Ah, que bonitinho. E a Vitória também fez, né? Deixa eu ver, Vitória. Mostra aí, por favor. Não, é a Júlia aqui, não é? Ah, é o da Júlia que eu tô elogiando. Muito bom, Ju. Gostei. Fez o desenho. Eu quero ver, peraí. Ficou show. Ai, quero Jaime, ver. para de gritar. Tá bom. Você grita Pro, olha o meu. Nossa. Eu tentei fazer bonitinho, mas não deu muito certo. Deixa eu ver, Vi. mais Vitória. Ela tá fita preta. Ela tá travando. Ah, que bonitinho. Olha lá, que graça, o índio. Que lindo, Vi. Quanto artista nós temos aqui na sala. A Vitória desenhou, a Júlia, Peraí. Malu. Muito bom. Bom, pessoal, então continuando, nós vamos começar a página 15, o outro lado da moeda. Oi. Alguém me chamou? Não? Achei que alguém tinha me chamado. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse outro lado da moeda. Tudo bem? Página 15. Nós vamos falar agora, então, sobre um pouquinho dos índios, tá? Eu vou compartilhar com vocês, de novo, a apostila. Eu acho mais fácil para a gente fazer leitura, se tiver que mostrar alguma coisa. Vou abrir aqui. Então, ó, lá na página 15, nós temos esse outro lado da moeda, que nós vamos falar um pouco dos índios. Vocês acham que os índios foram importantes para o desenvolvimento do nosso país? Para a cultura? Sim. Sim, contribuíram e muito, né? Para a cultura, para o desenvolvimento. Então, aqui, ó, página 15. Na América do Sul, os indígenas habitavam lugares próximos ao litoral. Nós já conversamos sobre isso, tá? Uma coisa importante da gente saber dessa habitação dos indígenas. Eles viviam ali perto ao litoral, junto às matas, campos e florestas. Por que junto ao litoral? Porque ali eles também conseguiam fazer a pesca, né? Eles pescavam os peixes para eles comerem. Os povos nativos conheciam bem as regiões por eles habitadas e desses locais extraíam alimentos como vegetais e raízes. Vocês estão vendo essa imagem aí? Sim. Essa imagem é a representação de um indígena da etnia Cambeba. E aqui a roupa dele é uma roupa de europeu do século XVIII. O indígena está segurando uma zarabatana, que é um instrumento feito do caule de árvore, longo como um grande canudo. E nesse instrumento continha um orifício onde se colocava uma flecha. A zarabatana é utilizada para caçar, uma prática mantida até a atualidade pelos indígenas da Amazônia. Então, aqui é só uma representação de como que um índio vivia lá no passado. Primeira coisa, ele se vestia com roupas de europeus. Outra coisa, ele utilizava esse instrumento, né, que os índios eles mesmos confeccionavam, né, ou seja, eles fabricavam, que era a zarabatana. E eles utilizavam para caçar, né, utilizavam essa... Sora, eu tenho outra coisa. Ele tá descalço. É triste. Ele tá descalço, é. Eles... Até hoje, os índios usam sapato?
Não. O sapato é um costume vindo da Europa. Os europeus trouxeram os sapatos para o Brasil. Senhora, tem alguns tipos de índios que usa. Os índios atuais, né, gente? Que vivem na cidade, não os que vivem ainda nas florestas. Mas só que não deixa de ser índio. Sim, mas nós estamos falando dos índios que vivem ainda em tribos indígenas. Os que vivem na cidade já não estão mais em tribo, né? Bom, lá na página 16. Tá na tribo da cidade, teoricamente. Não, a tribo da cidade foi ótimo. Bom, vocês estão vendo aí uma imagem da página 16? O que vocês conseguem observar dessa imagem? Duas mulheres. Duas mulheres. O que elas têm aí em mãos? Elas têm arco e flecha. Uma flecha. Isso. Para que utilizava o arco e flecha? Eu acho que são dois índios caçando. Dois índios caçando. E aí, para que utilizava o arco e a flecha? Pra caçar. Para caçar. Muito bem. Hã? Pra comer. Para comer, exatamente. Eles caçavam para poder ter alimento, né? Para se alimentarem. Então, quando os portugueses chegaram a essas terras, como que era o nome aqui da terra? Qual o primeiro nome que foi dado ao Brasil mesmo? Pau-brasil. Terra azul. Terra de Veracruz. Terra de Veracruz. Muito bem. O primeiro nome dado foi Terra de Veracruz. Então, quando os portugueses chegaram às nossas terras, enviaram uma carta ao rei de Portugal com informações a respeito do lugar. Nessa carta existia a informação de que o primeiro contato se deu com os indígenas da etnia Tupinambá. Na carta também que o Pero Vaz de Caminha ele compartilhou, né, com o rei de Portugal, ele coloca que a tribo, eles eram índios, né, e eles viviam nus, eles caçavam, eles pescavam. Então ele deu vários detalhes de como eram os povos que viviam aqui no Brasil naquela época. Após os primeiros contatos com os europeus, os indígenas passaram a realizar trabalhos forçados para os portugueses, como cortar e transportar para o Brasil e cuidar de plantações e colheitas. Aqui nós temos uma informação muito importante. Quais foram os primeiros escravos do Brasil? Os índios. Os índios, exatamente. Porque a partir do momento que eles foram forçados a trabalhar, eles viraram escravos dos portugueses. Além de serem escravizados, muitos indígenas contraíam doenças, como gripe e sarampo. Foram doenças trazidas pelos portugueses para cá. Até então, os índios não tinham. Sarampo é uma doença... É tipo uma gripe forte. Não é uma gripe, é parecido com catapora. Sarampo são várias manchinhas vermelhas também no corpo. No entanto, gente, é super importante tomar as vacinas, né? Quando tem campanha de vacina, é importante a gente ficar atento e tomar. Hoje nós tomamos vacina. Muito bem. Por causa que descobriram uma vacina que ajuda pro coronavírus. Ah, é? Ó, então o sarampo, respondendo a pergunta do Pedro. Oi, pessoal, licença, né? O sarampo ele é uma infecção viral, é grave para as crianças, né? Principalmente as pequenas, mas é de fácil prevenção através das vacinas. Por isso que é importante, desde quando nós temos os bebês, né? A gente cuidar da vacinação, acompanhar as campanhas e levar sempre as crianças para tomarem as vacinas. Senhora. Oi. E eu que vou ganhar uma vacina de presente de aniversário. Qual é a vacina que você vai ganhar? É uma que dá dor no braço. Que presente, hein? O presente mais legal do mundo. É sério, o médico falou. Tá. Vamos voltar então. Ó, além então de serem escravizados, esses indígenas eles contraíram essas doenças. A gripe e o sarampo são exemplos de algumas.
Como os indígenas não conheciam essas doenças, tampouco formas de curá-los, os efeitos eram muito graves. Logicamente, muitos indígenas acabaram morrendo, outros foram se curando, mas até eles descobrirem o que era exatamente demorou um tempo, tá? Então, depois do contato com os europeus, alguns indígenas deixaram de seguir os próprios rituais religiosos e mudaram o tipo Europeus. Eles começaram a se vestir igual aos portugueses, os europeus. Casaram-se com europeus. Foram mortos em conflitos ou por doenças. Fugiram para o interior das matas. E conforme os europeus se espalhavam pelo território, os indígenas migravam para lugares mais afastados. Então, olha a realidade que os índios viviam, né? Por isso que a gente fala o outro lado da moeda. Tem o lado dos portugueses chegarem ao Brasil, porque eles vieram buscar riquezas, né? Desbravaram um novo território, mas a gente tem esse outro lado da moeda, que é sobre os índios. Que aí, como os europeus eles foram ocupando o território, né? Eles começaram a se espalhar pelo Brasil todo. O que os índios faziam com medo? Eles se afastavam. Então, as tribos indígenas, se a gente pega o relato daquela época, vocês vão ver que elas ficam afastadas. Elas não ficam no centro da cidade. Elas ficam bem perto de matas. Por quê? Nas matas eles conseguiam se esconder. Tá? Então, muitos indígenas, infelizmente, acabavam fugindo para não morrerem, para não contrair doença, para não serem forçados a trabalhar. E aí, diante dessa situação, os portugueses passaram a trazer os africanos para trabalhar como escravos, tá? Então, nós temos duas realidades. Os primeiros escravos, os indígenas, que foram forçados pelos portugueses, e depois eles começaram a fugir, os portugueses ficaram sem a mão de obra. Quem que eles trouxeram para o trabalho? Os africanos. Os africanos, exatamente. Lembre-se de que nós já estudamos aquela migração forçada, lembram disso? Sim. A migração forçada é quando a gente pega, né? Vamos dar o exemplo aí dos africanos, pegavam-se os negros africanos e traziam para o Brasil. Não foi só o Brasil que escravizou, tá, gente? Inglaterra teve escravidão, Estados Unidos, então os outros países teve escravidão. Oi, Duda. Pode falar. Não, sou eu, Sora. A Duda também está por aqui. Não sei. Fala, Duda. Tem uma novela na Globo que o nome é Novo Mundo. E tem escravos e tem os índios. Os índios, eles ficam escondidos e os escravos têm que trabalhar para os brancos. Exatamente. Tá vendo? Tem a ver com isso que nós estamos estudando. E tem os príncipes. E assim, tanto os índios quanto os escravos, eles sofreram muito, né, gente? Imaginem vocês, tá? Viverem numa terra, um outro povo, né? Outras pessoas virem, invadirem e aí roubar praticamente a sua liberdade, porque você tem que trabalhar para aquele povo, acaba ficando doente, é morto. Aí, para você não sofrer isso, você foge, perde ali aquele seu espaço. Então, não foi uma situação fácil. Mas por que as pessoas não iam ser durona e falar assim? Não, você não mantém. Porque os portugueses, eles vinham armados, principalmente os escravos. Tinham armas mais atuais. E os Ó, vamos organizar, porque gostei aí de vocês estarem interagindo, mas vamos organizar, porque senão a gente não consegue escutar nenhum nem outro. Uma coisa também importante, exato, levanta a mãozinha. Uma coisa assim que é muito triste, quando vieram os africanos para cá, os portugueses, né, os outros europeus, eles não batiam diretamente nesses índios, eles tinham os capatazes. E aí os índios, eles eram amarrados, eles eram torturados, eles viviam em condições assim muito tristes. E lógico que depois de vários e vários anos eles conseguiram a liberdade, mas até então eles sofreram muito.
Então, a nossa história, fala nossa, do Brasil, é muito triste diante desse cenário. Por isso que é importante vocês, como crianças, que futuramente serão profissionais, que vocês cresçam sem ter preconceito, sem julgar as pessoas, entendendo a realidade que nós vivemos. E por que é tão importante a gente estudar história? Quando a gente estuda a história, a gente sabe o porquê nós estamos vivendo algumas situações, como que vai ocorrer daqui para frente, porque o nosso presente, o nosso futuro é um reflexo do nosso passado. Então, é importante que a gente estude, que vocês prestem atenção. Até uma das dicas que a Pro colocou hoje lá nos nossos combinados é que acabou a aula, vocês retomem o conteúdo, leiam novamente. História e geografia, principalmente, é leitura, porque são muitas informações, tá? O Gui queria falar, pode falar, Guilherme, Jaime, ergue a mão. Se fosse eu no meio dessa confusão aí, eu ia pegar um arco e flecha, ia me esconder e ia começar a atirar na cabeça de todo mundo. Se fosse fácil assim, né? Eles tinham... mas era mais difícil. Só uma observação. Existiam sim esses conflitos. Os índios, eles lutavam contra os portugueses. Nós até falamos um pouquinho isso na última aula de história. Eles não aceitavam, mas eles perdiam, exatamente. Quando eles tentavam se defender, né, resistir, mas eles acabavam perdendo. Porque os portugueses não eram nem a questão de quantidade de pessoas, mas eles tinham outros armamentos que os índios não tinham, tá? Tipo armas. E os índios tinham arco e flecha. Ó, agora é o João Vitor que tá no tempo com a mão erguida. João Vitor. Fala, João. Eu? O João Vitor tá com a mão erguida? Não, eu não estou. Tá, tudo bem, João, não está. Tá com a mãozinha aqui, não está. Jaime, você? Porque Aí eu tava, mas é que faz tempo que eu tô. Mas não era sobre esse episódio que eu queria. Porque os índios não se juntavam contra os africanos e lutavam contra os portugueses. Seria uma boa ideia, né? Vamos te matar! Eu ia pegar a balança e tacar na cabeça de todos os portugueses. Ô, Sara Sora, Capovilla. Se existisse uma sniper, aí já era. Sara Capovilla. Naquela época. É como se fosse assim a situação entre os índios e os portugueses. Como se os índios fossem um arqueiro e os portugueses fossem um besteiro. Se eles atacassem uns aos outros, eles iam durar bastante, mas uma hora o arqueiro iria cair. Exatamente. Agora é a Malu. Fazer uma espada assim. Com a mão erguida. Pedra. Fala, Malu. Assiste o filme Os 10 Mandamentos. Fala bastante sobre a escravidão. Vou assistir. Duda. Eu quero saber. Ô, Sora, você já viu o nome do João? Duda, pode, Duda. Ô, Sora, eles também colocavam as crianças para trabalhar? A época da escravidão, sim. Algumas crianças, elas eram forçadas a trabalhar desde pequenas. As meninas trabalhavam com as mães dentro da casa dos senhores. O que as mães faziam nessas casas? Elas limpavam, faziam comida, aprendiam a costurar e cuidavam das amas, né, das donas. O que era esse cuidar das donas? Elas ajudavam no banho, a se vestir, a se arrumar. Então, as menininhas, desde crianças, elas ajudavam a mãe nesse trabalho dentro de casa. Lavar, passar, cozinhar e cuidar das amas, né, das donas. Os meninos, eles já ajudavam os pais. Então, eles ajudavam na colheita, na plantação, às vezes cortar madeira. Então, tanto menino e menina, né, criança, trabalhava assim. Depois de alguns anos, que nós vamos estudar isso mais para frente, vieram algumas leis, uma delas é a lei do ventre livre. A lei do ventre livre, ela acabou liberando as crianças, quando elas nasciam, que não fossem escravas.
Então, eu era uma escrava, fiquei grávida. Quando eu tinha o meu bebê estava livre, ele não precisava ser escravo. Mas aí é uma coisa que eu já vou adiantar para vocês. Mas quando eles cresciam, eles viravam. Então, são 2 pontos. Olha como que essa lei, ela infelizmente foi muito triste. Porque imagina, eu sou uma escrava, tive um bebê que ele nasce já como escravo, livre, mas ele vai ter como se manter? Não. Eu sou escrava. Onde eu tô, vou levar meu filho. Então, meu filho já cresce de alguma forma trabalhando como escravo sem ser escravo. E quando ele cresce, né? Muitos deles, quando cresciam, eles não tinham condições de se manter. Aí viravam escravos. Às vezes, eles conseguiam um emprego na venda, numa plantação, aí trabalhava e recebia para isso. Ou eles fugiam. Ou eles fugiam. Mas a história dos escravos, eu particularmente acho muito triste. Até quando eu vejo filme de escravo, eu nem gosto de assistir, que eu acho bem triste. Assim, é uma história... Eu acho que os portugueses iam gostar se eles virassem escravos. Né? Dora, Fala. as damas não têm mão, não, para se vestir? Nem Oi? para tomar banho? As damas não têm mão, não, para se vestir, nem para tomar banho? Então, mas isso, elas tinham um mau costume sempre. Mas até hoje, viu, gente? Se nós pegarmos alguns reinos, alguns países que ainda têm a monarquia, que são reis que comandam, muitas rainhas e reis, eles têm como se fosse uma dama de companhia que ajuda, lógico que não vai dar banho mais, mas ajuda a se vestir, a arrumar o cabelo. Isso é comum ainda. Quem que me chamou? É porque é uma rainha. Quem me chamou? Oi. Mas quem acabou com a lei dos escravos, hein? A princesa Isabel. Eu vi no filme Os 10 Mandamentos, a princesa Isabel. Ela decretou uma lei que era a lei de abolição da escravatura, a Lei Áurea. Então, ela que liberou os escravos. Oi. E também teve uma época que os meninos bebês que nasciam, eles tinham que ser mortos, jogados no rio. Exatamente. Gente, é muito triste assim, mas... Por que os bebês iam jogar fora? Porque os escravos estavam ficando em maior número. Porque os escravos Na verdade, eram homens... só os meninos, gente. Porque os escravos homens estavam ficando em maior quantidade. Nossa, lê a Aí Bíblia. o rei estava com medo deles se virarem contra ele. E aí ele mandou que os meninos fossem mortos. Isso. Triste! Ó, Nossa, isso não é justo. Eu vou a tacar mais história, pessoal, a matéria de história, eu acho que é uma das matérias mais legais que existe. Ela traz muito conhecimento, mas a gente precisa gostar de ler e ler bastante. Buscar informação, mas ela é muito gostosa, porque a gente consegue aprender muita coisa, tá? Então, Olha, se eu pode falar. tivesse naquela época, eu ia fazer assim. Eu ia pegar uma lança, daí eu ia enfiar na cabeça de todos eles. Nossa. Ô, Sora, eu ia pegar um deles e ia pedir pra que não soltasse pra um deles não morrerem Quer fazer? deles. Deixa Aí eu se eles não falar. soltassem, eu ia matar. Eu tô falando. Não, das pessoas que recusava trabalhar, eles batiam com o chicote deles. Sabe qual é? A gente precisaria chamar a Pode mãe falar. pra ir lá e dar uma chinelada nele. O meu pai, ele disse que para você entender melhor da história do Brasil, você pode ir lá no museu. Esqueci o nome. O museu. Museu Catavento. Qual museu? É o Museu Catavento. Não é. Museu Catavento é Museu de Ciências. Museu do Ipiranga. Ah, é verdade. Bem lembrado do seu pai. Agradeça a ele. O Museu do Ipiranga é muito bacana. Tem toda a história do Brasil. Eu já fui. Eu tinha esquecido disso.
Outro museu que eu já fui, mas assim, é a história daí do mundo, tem outras coisas, é o Museu do Louvre, na França. Na França? Na França. Fui no Palácio Você já de foi no Museu do Versalhes. Futebol? Sora, Oi. eu já fui lá na Sério, Alemanha, você no tem que ir uma- castelo. Acho que uns 10 castelos eu fui lá. Ah, então deve ser lindo, né? A Lorena tá com a mão erguida, pode falar, Lorena? Ô, Sora, se eu ficasse naquela época, eu preferia morrer Conseguir O quê? Você tem que chegar no nível para então não precisa fazer missão. e eu sendo escravo deles. Bom, pessoal, é o seguinte, então. Hoje, então, nós vimos o outro lado da moeda, nós vimos anteriormente os portugueses que vieram para o Brasil, o que eles trouxeram de bom e também o que eles trouxeram de ruim. E aí, esse outro lado da moeda é bem a realidade dos índios, né? A visão como se nós estivéssemos vendo pelos índios o que eles sofreram. A página 17 e a página 18 são atividades e vai ficar de dever de casa para vocês, tá? Então, agora eu vou passar o dever, peguem a agenda para que vocês copiem. Nossa, a gente já acabou a história? Sora, Já. Sora, Agora eu vou pegar a seria agenda. muito mais fácil os índios pegarem o comandante que tava lá na terra do Brasil, o comandante que tava comandando todos os portugueses e... Matar. Os larga! Sora, Os larga, senão eu mato ele! Pode... Se eu fosse índio naquela época, eu iria preferir tentar matar um deles e se eu morrer tudo bem, do que virar escravo. Sora, Oi. o negócio tá ficando horrível que eu tô fazendo. Conseguiram ser escravos. Pessoal, todo mundo pegou a agenda. Eu costuro. Sei costurar. Se eu fosse o Jaime, eu não ia fazer isso não, hein? Eu só ia sair correndo. Não, eu ia sair matando todo mundo com as armas. Ai, gente. Eu ia matar um, pegar a arma dele, pá. Eu ia esperar todo mundo dormir, aí eu saía correndo. Sora, Quando todo mundo dormia. Sora, se eu fosse falar. um índio, eu ia pegar as armas enquanto eles dormiam e cantar assim, pega a metralhadora e Ai, e começar ai. a atirar em todo mundo. Eu ia fazer assim, eu ia matar um Você já deles, olhou pra uma pessoa e pensou, daí eu ia pegar a arma dele. Cabeça dela. Eu tô Sora, Não faz sentido matar ninguém. pega a metralha. Sai correndo. Não é mais fácil você sair de noite, com todo mundo dormindo, pegar uma lança e sair assim, ó. Calma. Mas com certeza vai ter gente acordada, não é todo mundo que dorme. Então, Pessoal, pronto. Deixei todo mundo mudo, porque o assunto já virou outra coisa. Vou colocar o dever, então, para que vocês copiem na agenda. São 2 deveres. Dever de história, que é para a próxima aula, semana que vem. E o outro dever é matemática para o dia 22/4, tá? Também semana que vem. História é a apostila, então, página 17, 18. E matemática, vocês vão fazer tabuada do 2 ao 6. Eu quero essas tabuadas no caderno com bastante capricho e organização. Então, vocês vão fazer uma coluna do número 2, depois faz a coluna do número 3. Não é para fazer bagunçado, feio, ficar rabiscando de canetinha. Faça uma coisa bem bonita. ô Sora, você usou minha ideia, né? Sora, eu já tenho. Então, façam a tabuada Já tenho bem caprichado. Tá, mas tem que Ô fazer no Sora, caderno. você usou minha ideia, né? Que eu tinha falado. Guilherme, usei sua Sora, ideia. ano Adorei a passado- ideia. também que eu tenho mais uma. A gente passa toda semana. Terceiro ano. No terceiro ano a gente estudou muito tabuada, Sora. Sora, Oi. quando essa aula vai sair no YouTube? Hoje,
Bom, não sei o horário que ela sobe, mas hoje já vai estar no YouTube. Sora, eu quero mostrar pra minha madrinha que ela vai rir um monte comigo cantando. E comigo dançando aqui. Vai dar ruim. Ô, Não. Maria Luísa, Bom, vai dar ruim. só digo Copiem isso. o dever, então. Vai. Vai dar ruim. Só digo isso. Ai, vai dar. Vai dar o quê? Vai dar ruim. Ah, entendi. Ui. Se ela fazer isso, mano. Se ela fazer isso, velho. O quê? Se você mostrar pra sua tia, Madrinha. vai dar ruim. Eu tenho certeza. Por Tanto quê? faz. Tanto Também faz não pra sei. quem ela mostrar, vai dar ruim. Não importa. Vou mostrar pro meu padrasto. Pior ainda. Já? Antes da gente finalizar, eu preciso... Ah, não, já tirei a foto. Ai, Sora, deixa a Tudo bem. gente aqui cantando. Deixa aqui a gente conversando até amanhã, meia-noite, 3 horas da manhã. A gente Vou dormindo deixar. aqui na cadeira e a gente Ô, canta. Sora, Vai poder desligar, gente. É. Sora, aí amanhã ninguém mais vai se atrasar. Vai ficar o dia Faz todo lá. sentido deixar aí. Já deixo direto, né? Faz mais Aí sentido. ninguém se atrasa. Não, Sora. Aí ninguém se Melhor atrasa. não, porque se alguém vê um... Imagina eu acordar 9 horas Aí da chega manhã. todo mundo 3 horas da manhã. Aí, gente. Jogando Gritando aqui. Comendo Jogando a noite chocolate, toda. né? Veja isso. Jogando a noite toda. Jogando a noite toda. Os ficam aqui no Zoom e as meninas ficam Não, deixa todo mundo aqui na aula. Tá? Ô, gente, vamos criar uma reunião só da gente, das crianças. Dá pra nós Bora. Bora. Eu crio. Eu crio. Bora. Vamos criar uma reunião. Quem souber criar, cria. Que eu não sei. Mas eu preciso ficar... Eu preciso ter vou um criar grupo da reunião. escola. Eu vou Eu preciso criar ter um grupo... Eu A preciso gente ter já um tem grupo da grupo da escola. A gente já tem grupo da escola. Vocês que não passam o WhatsApp mesmo. Ah, pessoal, crianças... eu vou ter que deixar todo mundo no mudo de novo. Pessoal, presta atenção. Nossa. Amanhã é nossa aula de português e de ciências. Lembra que a Pro mandou um vídeo para vocês, mas eu coloquei para a aula de geografia? É para a aula de ciências. É para amanhã. Eu vou até já mandar de novo para que vocês assistam. Eu vou fazer perguntas no início da aula. Mas assiste de novo, para não vai que esqueceu. É para amanhã, tá? Eu vou até colocar aqui. Assistir o quê? Ô, Sora. Sora, pode ir. Sabe por que eu sempre entro antes? Por quê? A minha irmã que põe o negócio pra mim e ela vai dormir bem antes. Ah, tá. E ela vai fazer? Porque eu sempre ponho 12h35, aí eu entro na reunião, eu fico esperando, porque minha irmã vai dormir. É porque ela acorda cedo, né? Ai, meu Deus. Ela é preguiçosa. É igualzinho. Sora, pode criar a reunião. Se deixasse dormir o dia inteiro. Quem? Sora. Meu chapéu. Eu não dormi o dia inteiro, eu ficava jogando videogame. Quem que dormiria o dia inteiro, Lorena? Minha mãe. Ai, Jesus, só sua mãe escutar isso. Minha tia, ela dormiria o dia inteiro, Sora. E eu vou mostrar esse vídeo pra ela. Só pra ela ver que o YouTube inteiro vai saber. Vai dar ruim. Eu digo isso. Crianças, o que vocês precisam assistir para amanhã? Vídeo de geografia. Não é geografia. É vídeo do quê? De ciência. De ciência. De ciência. A Pro tinha mandado como se fosse geografia. Eu confundi, mas é ciências, eu tô mandando de novo. Alô. Ó, já tô mandando aqui o WhatsApp, ó. Ô, louco, Sora, tá agredindo, faz isso não, Sora. Ah, Agredir. Meu chapéu é tão tchau, meus amores. Até amanhã. Fiquem com Deus. Beijinho, beijinho. Good night. Tchau.